Legal. Vamos lá. Grande Maicon. Meu amigo Maicon, mineiro. Tudo certo, meu amigo? Que bom, seja bem-vindo. A gente está tentando fazer as conexões aqui. Vamos lá, vamos tentar novamente. Vamos lá. Gustavo Ferraz, seja bem-vindo. Obrigado por participar com a gente. Joab, grande Joab, um dos advogados da família. Valdinei tá entrando, vamos ver se vai dar certo. Ouvindo perfeitamente, mas aparentemente não temos imagem de novo. Tá, tudo bem. Caso a gente consiga ouvir bem, se a imagem não aparecer, paciência, a gente vai dando andamento. Maicon, beleza, meu irmão? Boa noite. Ô, bora pra live, uai. Ô, mineiro. Gente boa, grande Maicon. Valde, você me ouve bem? Eu te escuto bem, sim. Legal. Qualquer coisa, eu acho que vamos ter que permanecer conforme você falou. Mesmo sem a imagem, de toda forma, eu não sou tão bonito assim também, que vai fazer uma diferença tão grande, né? Para a qualidade. Boa. Eu vou concordar contigo que então são ambos, porque também a beleza não tá muito boa também. Ferraz, boa noite. Pessoal, tá todo mundo ouvindo bem? Todo mundo tá ouvindo legal, tanto a mim quanto ao Valdinei? Só dá um retorno pra gente, pra gente conseguir iniciar aí. Se vocês conseguirem dar um retorno pra gente. Ferraz, tá legal? Consegue me ouvir bem? Legal. Show, legal. O pessoal tá dando um retorno aí. Vamos ver. Luciano, o áudio tá legal, o áudio tá ok, beleza. Ah, deixa eu ver se o pessoal tá chegando. Legal. Tô acompanhando aqui. Beleza, Gomides, dá para ouvir legal. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Valdinei, tudo pronto aí? Tudo jóia, William? É um prazer estar falando com você, estar conversando com os nossos convidados que estão nessa live. Vamos tentar contribuir à medida do possível. Bora! Legal. Show de bola. Gratidão a todos aí pela presença, muito obrigado. O pessoal está chegando aos poucos aí. É um tema bem pertinente para o pessoal da área de segurança do trabalho, muita coisa mudando ao mesmo tempo. A gente está passando por uma turbulência, né? Não só a área de segurança do trabalho, mas as indústrias, as pessoas, o Brasil inteiro de modo geral, assim, e o mundo, né, Valdir? Passando aí por muitas mudanças e a gente está acompanhando aí. E vamos lá, vamos falar um pouquinho. O objetivo dessa live é falar um pouco sobre a alteração que nós tivemos na medida provisória 927. Né? A gente vai pontuar alguns itens aí, algumas alterações, o que isso influencia para a gente da área de segurança do trabalho. E a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Pessoal, eu sou o William Lacerda, né? Sou o diretor responsável pela BioSafe Consultoria. E, Valdinei, se apresenta aí pra gente, por gentileza. Bom, eu sou Valdinei Campos, eu sou engenheiro florestal de primeira formação, tenho duas pós-graduações, uma na área de georreferenciamento e outra na área de gestão e perícia ambiental, e também sou advogado. Trabalho no escritório Mesome Costa e será um prazer estar tratando com vocês da MP 927, editada em 22 de março de 2020. Essa norma veio para flexibilizar algumas regras trabalhistas e também atingiu essas normas de segurança do trabalho para tentar atenuar essa crise econômica, social e de saúde pública, né, que estamos vivendo, que é a pandemia provocada pelo vulgar coronavírus ou Covid-19, né?
Jesus é mais, vamos passar 2020. No final do ano, não quero ver ninguém chorando pelo ano velho, gente. Vamos louvar o ano 2021. O negócio tá complicado. Esse ano tá um ano bem atípico aí, tá complicado o negócio. Mas vamos lá, vamos aguentar aí com saúde, né? Acho que é um momento para a gente pedir bastante saúde e o restante a gente vai conseguindo. O restante a gente vai conseguindo aí, vamos nessa. Vamos lá então, galera. Vamos começar. O pessoal que tiver dúvida aí, vai fazendo as perguntas. A gente está acompanhando aqui também. Podem mandar as perguntas no meu WhatsApp também, quem tem o meu contato. Pode mandar aqui na própria live. O pessoal está chegando, o Cláudio está chegando, bastante gente chegando aí. O William também, o William Souza, grande William, beleza, meu irmão? Boa noite. Já tem pergunta, o Beto aqui já está com uma pergunta. Legal. Tem uma pergunta aqui, eu vou separando algumas perguntas, tá? E vamos lá. Odinei, antes da gente entrar aí, já falar da medida provisória, né? Do que é, o que é essa medida provisória, vamos abrir um pouco o leque, né? Vamos falar um pouquinho o que é, então, essa parte do direito, o que entra, o que é a medida provisória dentro da CLT. A maioria do pessoal que está acompanhando é um pessoal da área de segurança do trabalho. Então, dá uma explanada para a gente um pouco sobre o direito, um pouco sobre a CLT e onde entra a medida provisória em tudo isso. Maravilha, William. A medida provisória, ele é um ato normativo com previsão lá no artigo 62 da Constituição Federal. E tem força de lei. Publicou no Diário Oficial da União, imediatamente ele passa a surtir os efeitos. Lá o artigo 62 da Constituição vai trazer o rol de temas, né, que poderia ser objeto de uma medida provisória. Tem que haver uma certa urgência, né? O presidente da República não pode editar uma medida provisória em decorrência de um ato corriqueiro, né? Obviamente, né, a pandemia é um ato justificável, está amparado lá no artigo 62 da Constituição, pela urgência, a relevância social, a necessidade de uma resposta rápida do governo, no caso aqui, para preservar os empregos. O objetivo do governo com a edição dessa medida provisória é favorecer tanto os empresários, com a série de vantagens que a gente vai estar trazendo daqui a pouco sobre a especificidade da MP, mas, ao mesmo tempo, preservando os empregos, né, mantendo a coesão social no transcurso dessa pandemia. A tramitação dela, a vigência original de uma medida provisória é de 60 dias, que, se não votado nesse intervalo de tempo, poderia ser prorrogável novamente, o que de fato ocorreu no caso da MP 927, somente por uma vez. E tem o início do processo legislativo pela Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados, já vamos entrando mais no tema, acolheu, votou, aprovou a MP 927. Qual o problema? É que foi, subsequentemente, feito emendas parlamentares nessa medida provisória. E o número chama bastante atenção. Foram 1.082 propostas de emenda que estavam no Senado. E esse foi o motivo que levou os senadores a não votar no prazo de 60 dias já da prorrogação. E, para você ter ideia, a medida provisória 927 tratava inicialmente de um tema, mas esses temas foram ampliando com essas emendas, os prazos que eles estavam previstos, que o governo entendia que o governo federal teria condições financeiras, né, de suportar, era para aquilo, mas isso foi desvirtuado. Por exemplo, estava já imputando questão previdenciária, contribuições previdenciárias estavam sendo prorrogadas, suspensas no decorrer de 12 meses e tal. Em decorrência disso, o próprio governo pediu para a sua base não votar a medida provisória com essas alterações. Então, ela vulgarmente chama-se, né, caducou no dia 19, agora no domingo. E a tramitação regular era que tivesse de ser
votada nesses 120 dias. O que não ocorreu, ela caducou, e aí já vamos adentrando um pouquinho o tema e o que acontece agora, né? E agora, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo ouvindo bem? Pessoal, dá um joinha pra gente aí, dá um oi, porque a gente acaba ficando neutro aqui se o pessoal não fala nada, a gente acaba não tendo retorno de vocês. Tá legal. Almir chegou aí também, grande Almir, parceiraço nosso aqui também, consegue ouvir bem. O Alex Ribeiro, tá nos ouvindo bem também. Fábio. Ô Fábio, a tua pergunta você fez na primeira live e eu acabei perdendo a tua pergunta aqui, tá? Se possível, me manda novamente. Legal, o pessoal tá dando joinha aí, o Beto também, Roberto, Luciano, som ok, tudo ok. Beleza, o Maicon, tudo certo. Beleza, Valdir, olha, de modo geral tá todo mundo ouvindo bem, o áudio tá bom. Então vamos socar a bucha que a gente só tem 1 hora que o Instagram bloqueia a gente. Se encerrar, a gente tem que pensar outra. Maravilha. A medida provisória 927, ela inicialmente previa uma série de medidas que poderiam ser declaradas unilateralmente pelo empregador, comunicando com 48 horas de antecedência, no caso de férias, né, porque em algumas cidades houve a decretação de lockdown, e outras coisas mais. Com a perda da vigência da medida provisória 927, é o que acontece. Por exemplo, se alguma empresa tiver decretado, tiver dado férias coletivas, no último dia útil anterior à perda da vigência, essa medida de declaração de férias está válida. As pessoas poderão gozar das férias, mesmo já caducado a medida provisória 927, mas como foi tratada e comunicado anteriormente dentro da vigência da medida provisória 927, está válido, está ok, férias coletiva, tá legal. Ô Valdir, deixa eu te interromper um pouquinho, Valdinei. Então, só para gente talvez entender todo mundo junto. Tudo que foi aprovado dentro do tempo de validação da medida provisória está válido. Não importa o tempo que isso demore durante... Para produzir os efeitos. Isso, os efeitos dessa aprovação. Então, se foi aprovado dentro da validação da medida provisória, beleza, tá tudo ok. Exatamente. Por exemplo, no caso férias, que é bastante, eu imagino que muitas empresas tenham dado férias, né? Antecipado férias, dado férias coletivas, se antecipado feriados. Se tudo isso foi feito, os atos ocorreram dentro da vigência da MP 927, tá ok, sem problemas, as pessoas poderão até gozar dessas férias depois do período que ela caducou, no caso da agora em diante. A questão do recolhimento do FGTS, né, que foi feito de forma diferida, né, na vigência, ele foi suspenso por 3 meses e depois desses 3 meses poderia ser parcelado em mais 6 meses. Quem fez o parcelamento por 6 meses dentro do período, tá ok. Agora é só adimplir com as parcelas, ou seja, pagar as parcelas normalmente, que tá válido, é um ato juridicamente perfeito e não deverá ser objeto de questionamento. Perfeito, perfeito. Porque as férias, principalmente, nossa, foi uma correria, uma loucura, né? Porque as empresas precisaram começar a parar porque as leis federais, estaduais, principalmente, e municipais, começaram a pedir os isolamentos, né, a quarentena, e as empresas começaram a falar, amanhã você está de férias, né? E numa situação... 48 horas. Então, 48 horas. Cara, é muito, muito rápido. Se eu não me engano, a Constituição fala em 30 dias, né? Se eu não me engano, numa situação normal, geralmente são 30 dias, se eu não me engano. 15 dias de antecedência ela deve ser comunicada. A CLT comunicada com 15 dias. Durante a vigência da MP 927, com 48 horas, sendo comunicado ao funcionário, de forma unilateral, eles já estavam de férias.
A mesma coisa foi o que aconteceu com as férias coletivas, né? Aconteceu o mesmo efeito, né? As férias coletivas antes era comunicado num tempo maior e aconteceu a mesma coisa, o pessoal começou a receber férias coletivas muito rápido e é super entendível, né? Tem que se entender todo esse momento que estamos vivendo, né? Que é um momento ímpar, assim, acho que faz o quê? Faz 100 anos que não acontece algo similar a esse, né? Ou mais anos aí. Então, uma situação bem delicada, né? Acho que tem os dois lados. Eu assisti muita situação, muito trabalhador indignado, né? Muito empresário também. Nossa, né? Tudo parado. Mas é um momento que cabe um pouco de atenção de ambas as partes e acho que o mais importante nesse momento é a gente se atentar com a saúde de todo mundo, tanto o trabalhador quanto o empregador. Infelizmente, nós tivemos diversas perdas aí de pessoas super conhecidas nossas. Acho que todo mundo que está assistindo deve ter passado por isso. E é um momento para a gente pensar bem nesses pontos, né? E Então, lembrando, né, William, desculpa até fazer uma intervenção, lembrando que essa doença é muito desconhecida ainda pela ciência e alguns especialistas aguardam por uma segunda onda de infecção. Então, não é descartada a possibilidade de voltar, né, a passar por necessidade de lockdown, onde já teve, ou coisa dessa natureza. Então, nós temos que nos preparar, né, as empresas estarem firmes, né, sólidas, na verdade líquidas, né, com liquidez para enfrentar o momento. É preciso que o governo permaneça, estar atento. Aí também tem um detalhe do prisma legal, né? sim. Dentro da mesma sessão, ele não pode editar nova medida provisória igual, ele não pode simplesmente editar novamente a MP 927 com a semestral, né? Então, ele não vai conseguir editar. Porém, seria possível ele editar uma medida provisória que contemplasse uma parte do conteúdo da medida provisória 927, passa disfarçadinho, devido ao momento também que a gente está vivendo aí, provavelmente o judiciário teria a complacência em acatar, né? Alguma coisa Ou seja, o que você está falando é que, tipo, amanhã pode sair, assim, entre aspas, né? Amanhã, sei lá, semana que vem, pode sair aí alguns itens dentro de uma medida provisória, retomando tudo isso novamente, colocando tudo isso novamente em vigor. É isso mesmo, Rogério? Tudo não. Ele fica impedido legalmente de editar o mesmo texto. Mas ele poderia, por exemplo, falar teletrabalho. O teletrabalho, ele estava previsto lá na MP 927, que poderia ser determinado unilateralmente, né, pelo empregador, Sim. comunicando apenas 48 horas de antecedência. Como fica hoje? Vai ser regido pelo artigo 75C da CLT. Ou seja, ele volta a ter que constar expressamente no contrato individual de trabalho, que vai especificar as atividades que serão realizadas pelo empregado. Se lá não tiver contido teletrabalho, o empregador não pode decretar unilateralmente. Porém, o governo poderia entender e editar uma medida provisória exclusiva para o teletrabalho. Aí ela teria eficácia. Mas ele não poderia pegar todos os tópicos anteriores. São situações. Eu acredito, eu não sei qual que o pessoal aí, o que o pessoal espera de tudo isso, qual que é o ponto de vista da galera aí. É até importante depois vocês falarem aí o que vocês acham. A gente não sabe muito o que esperar. Não sei se o Valdinei tem algum. Não sei se você acredita que seja lançada alguma coisa, eu sei, sem nenhuma formalidade. No meu currículo, eu fui secretário municipal de planejamento de Vilhena, Rondônia. Eu tive fazendo contato com o gabinete do senador Assir Gurgats e também do deputado federal Léo Moraes, do Podemos, do estado de Rondônia. O gabinete deles disse que até agora não há um posicionamento do governo, mas existe por parte dos deputados e também dos senadores os pedidos, né, para que o governo edite alguma coisa que contemple parte, né, do que já estava anteriormente contemplado na MP 927. Mas a gente não pode precisar assim, um resultado, né?
é uma solicitação que o pessoal vem fazendo, né? Acho que todo mundo acredita que o pessoal entende tudo isso e acaba respeitando tudo isso, né? Legal, vamos continuar. Tem mais algumas situações que a gente separou para bater um papo aqui, né, Valdir? Você falou do teletrabalho e a gente tem outras normas, né? A gente não vai entrar, não é o objetivo entrar muito em outras normas, mas é importante que o pessoal que esteja acompanhando dê uma analisada. A gente tem uma portaria sobre proteção em relação ao Covid, que é uma portaria 20. Tem uma medida provisória que ela foi aprovada, né, como lei, não tem, Valdir? Você chegou a dar uma olhada sobre isso? Tem uma medida provisória que é a 936, que ela sim, ela acabou sendo aprovada, então a gente tem algumas situações que foram aprovadas, que é o caso da medida provisória 936, que ela foi aprovada e agora ela se transformou em lei, né? Exato, ela foi convertida em lei, e aí ela já passou a regular, e aí sim nós temos segurança jurídica, né, no conteúdo da lei para afirmar sobre a matéria, diferentemente da MP 927, né? Sim, perfeito. Galerinha, depois quem quiser entrar em contato, depois a gente pode passar para vocês, tá? A MP 936 também falava sobre informações pertinentes a assuntos relacionados ao Covid-19. Então, depois dei uma analisada, tá? Ela se transformou na Lei 14.020, tá? 14.020. Então, dei uma analisada, dei uma lida lá, muito importante. Continuando sobre a medida provisória, algo também que teve uma alteração foi em relação ao banco de horas, né, Valdinei? O banco de horas que, assim, a gente tinha um padrão para ser pago e aí teve algumas alterações. Isso, na vigência da MP 927, a compensação dessas horas poderia ocorrer em até 18 meses. Porém, a partir de agora, as horas que forem acumuladas ou deixarem de ser acumuladas, elas terão que voltar como era na CLT, compensadas em apenas 6 meses. Então, é uma modificação bastante profunda, né? Sim. É uma situação que, assim, eu, por exemplo, conheço muita gente que tem um banco de horas enorme, né? Só trabalha muito fora do horário, mesmo que o ideal seria ultrapassar apenas 2 horas, mas o pessoal acaba trabalhando sábado, acaba trabalhando domingo e aguardava um pagamento, né, que iria vencer esse prazo de 6 meses, porém veio a medida provisória e aí foi para 18 meses. E nesse caso, esse pessoal ele retorna esse valor para 6 meses, né, Valdinei? Retorna para 6 meses e o acréscimo diário máximo de 2 horas. Um acréscimo. E também retorna aquela questão da discricionariedade, né, do empregador de 48 horas comunicar. Agora volta novamente aos prazos normais. Show de bola, muito bom. Maravilha. Agora, a gente entra agora em umas situações, né, em relação às partes de segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Lá na MP 927, o capítulo, né, a seção 7, ela falava exclusivamente sobre a parte de saúde e segurança do trabalho, as medidas administrativas. E dentro das medidas administrativas, tem uma galera aí que já fez perguntas em relação a treinamento, em relação a ASO, né, Roberto? É uma situação bem delicada. A gente tem clínica que vai retomar agora as atividades na próxima segunda-feira. Não parou, tem clínica que continuou desenvolvendo as atividades normalmente. Então tem uma oscilação tremenda, né? Tem uma variação. E vamos lá, vamos entrar nesse assunto aí também, Valdinei. A gente teve algumas alterações, por exemplo, com relação à ASO, né? Os ASOs dos profissionais poderia ser, os ASOs periódicos poderia ficar, né, para realizar depois. Gostaria que você falasse um pouco também sobre esse assunto para a gente. Então, os exames médicos ocupacionais, eles devem ser feitos agora nos prazos normais. E os treinamentos estabelecidos pelas normas regulamentadoras, ele também deve ser feito de acordo com os prazos legais e de forma presencial. Esse caráter ele é bem interessante, porque na vigência da MP 927, né, os treinamentos estavam suspensos e poderia ser feito
de forma online, né? Da forma pela internet e tal. Entretanto, agora volta a vigência da legislação habitual, né? No caso, forma presencial. Os treinamentos devem ser de forma presencial. E passarão a ser exigidos também, né? Sim. É importante, pessoal, quando a gente fala assim que os treinamentos poderiam ser realizados online, os treinamentos que só eram teóricos, né? Treinamentos que somente existiam carga horária teórica. Obviamente, treinamentos que durante a MP 927 tinha conteúdo programático prático, como trabalho em altura, como espaço confinado, que tinha prática, tinha que ser realizada a prática de acordo com o cliente, de acordo com a atividade do trabalhador, mas nós sabemos que isso é bem complicado, né? Isso é bem complicado, porque nem sempre a gente vai conseguir, né, fazer a prática com essa medida provisória. Tem uma colega aqui perguntando, né, e esses treinamentos não podem oferecer riscos aos colaboradores. É a grande discussão do mercado, né? O Fábio também perguntou algo parecido, né, como fica a realização dos treinamentos presenciais com o fim da MP. Uma que agora as empresas precisam cumprir os prazos legais de validade, né? Sim, relacionado ao Covid. E agora, como que fica isso? Porque a doença não acabou, né, Valdinei? E agora? Como que fica essa turbulência aí, né? Então, William, o que eu penso sobre o assunto? É um tema que vai ser bem quente aí nos próximos dias. Sim. Eu penso que poderia ser possível aos empregadores, de repente, pedir, considerando as circunstâncias de cada cidade, o momento em que a pandemia está nessa cidade, pedir a suspensão especificamente para essa empresa, dizendo da limitação para a saúde dos trabalhadores de estar fazendo o treinamento presencial nesse período. Mas aí, até que o judiciário decida em favor dessa empresa, ele estaria obrigado, e se o prazo dele tiver vencido, ele estaria, no caso, frágil, vamos dizer assim, suscetível a uma autuação da fiscalização. Inclusive, esse é outro detalhe que foi modificado com a perda da vigência da MP 927, né? Enquanto ela estava vigente, os fiscais tinham apenas um caráter de orientação. Nesse momento agora, eles retomam, né, o caráter efetivo de fiscalização, autuação, aplicação dos autos de infração em desfavor das empresas. Então, supondo que o prazo para determinado treinamento esteja vencido, a empresa está, vamos dizer assim, suscetível. O fiscal pode chegar e aplicar o auto, normalmente. Mas ele também poderia se antever, se não tiver condições de fazer, pedir ao judiciário e alegar e clamar ao judiciário que o momento de saúde não permite aquele determinado treinamento. Mas aí é caso a caso, não dá para a gente dizer que daria certo para todos que pedirem, para todos que pleitearem isso no judiciário, né? Sim. É uma situação bem delicada, porque eu entendo, né? A gente precisa cuidar da saúde do trabalhador, e principalmente falando de segurança do trabalho. E os treinamentos, eles vêm para isso, né? Para aperfeiçoar treinamentos de capacitação, normativos, para qualificar esse trabalhador a realizar atividade com segurança, né? De forma efetiva. E tem uma questão também, né, William? Oi? Oi. Tem uma questão também que poderá ocorrer na prática, que de repente o trabalhador, ele se recusa a participar do treinamento, determinado treinamento, alegando o risco de contaminação pelo vírus devido ali à técnica empregada, coisa dessa natureza. Vai ser um momento de bastante tensão, né? O que eu sugiro é que, para se resguardar, o empregador colete pelo menos uma declaração ali, a recusa formal do trabalhador em estar fazendo, ele expondo os motivos dele, é o mínimo, né, que poderia ser feito. É uma situação bem delicada, né? Porque, por exemplo, vamos pegar uma situação de trabalho em altura, trabalho em espaço confinado. A medida provisória, ela falava dos exames periódicos, os treinamentos periódicos, eles tinham 90 dias após o término da medida provisória, após o término do estado de calamidade pública, para serem atualizados, para serem realizados.
Só que aí encerrou a medida provisória e o que a gente tem agora são 90 dias para realizar esses treinamentos. De qualquer forma, o trabalhador ele tem esse direito de recusa, né? Desde que ele se sinta prejudicado de forma que possa sofrer algum malefício à saúde dele, ele pode recusar isso, que é o que o Valdinei está falando. Interessante para a empresa, para os técnicos de segurança do trabalho, pegar e fazer uma declaração, formalizar isso, porque é uma briga jurídica muito boa, né, Valdinei? É uma briga jurídica muito boa, mas essa recusa ela tem que ter uma de contaminação pelo vírus do Covid-19, coronavírus. Ele deveria dizer que aquele treinamento muitas pessoas manuseiam a mesma corda ou coisa dessa natureza, e ele tem que tracejar de alguma forma uma justificativa mínima para se recusar. Entendi. E aí isentar, né, a empresa de qualquer autuação também. É muito difícil, o que a gente sempre está falando agora em tese, né? Porque os tribunais superiores não enfrentaram esses temas. Então, até que isso se torne maduro, algumas pessoas poderão serem autuadas. É um momento de dificuldade. Algo muito importante também, Valdinei, que a gente precisa falar é o quê? Essa live ela não tem nenhum caráter de você simples de decisão, né? É importante que os profissionais da área de segurança do trabalho que está nos acompanhando, o pessoal da área de emergência, eu vi que o Wagner está aqui, né? Tem um pessoal que é técnico, o Fábio, o Luciano, o Beto, que é técnico de segurança, tem uma galera aqui acompanhando a gente, Ricardo Cunha também está aqui. Então, assim, é importante o quê? A empresa ela tem uma consultoria jurídica. Toda empresa tem uma consultoria jurídica que presta apoio em relação a diversos fatores. Então, é muito importante, antes de tomar qualquer decisão, antes de falar um sim ou um não, solicitar apoio jurídico da empresa, né? Muito importante isso antes de sair fazendo aí algumas tomando decisões, né? Deixando de cumprir a legislação da sua regência anterior à NP 927. Então, as pessoas devem ter muita atenção, aí, os profissionais, os empreendedores, em deixar de cumprir a legislação, a CLT, principalmente, né, que determina aí os exames médicos, treinamentos previstos e tudo mais. Tem que fundamentar muito bem, a empresa tem que estar preparada para estar judicializando, né? Teve uma colega que está perguntando, a Natália, como que fica esse processo como que fica, né, a CIPA, se vai ter que realizar, se não vai ter que realizar. Essa comissão, a medida provisória, ela acabou, ela não existe mais. Então, assim, teoricamente, baseado na medida provisória, né, pode sair alguma coisa a qualquer momento, mas baseando-se na medida provisória, a CIPA ela precisa ser atualizada. Na medida provisória tem alguma informação que fala sobre a CIPA, tá? Eu não me recordo qual que é o item, mas tem um item que fala sobre a CIPA. Eu estou dando uma pesquisada aqui, mas tem um artigo específico que fala sobre a CIPA, né? Que mas assim, se encerrou a medida provisória, se ela não tem mais aprovação, as empresas, teoricamente, elas precisam se adequar, baseando-se na medida provisória. Concorda, Valdinei? Não, concordo. A medida provisória não produz mais efeitos, né? A menos aquilo que os atos que foram praticados na sua vigência, que não estejam por produzir efeitos. Mas em relação à CIPA, vai vigorar a CLT normalmente e as obrigações dessa comissão. Tá lá no artigo 17, né? A Natália perguntou aí, as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Mas isso durante o vigor da MP 927. Infelizmente ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Eu vi muita gente feliz por esse motivo, outras tristes, preocupadas, mas encerrou a medida provisória. Como encerrou a medida provisória,
o entendimento é que precise dar sequência nesse processo eleitoral. Até até em um grupo hoje de WhatsApp, a gente sempre discute bastante temas pertinentes e gerou essa discussão, gerou essa pergunta, né? A gente debatendo, e aí, vai fazer, não vai fazer, vai fazer, não vai fazer? Ó, a medida provisória acabou. Então, assim, não dá para ir no acho, né? E até algo que, acho que assim, a CIPA, o processo eleitoral até que dá para fazer, não vejo grandes problemas, eu diria que o maior problema está no treinamento. E aí é importante também a gente falar em relação a distanciamento, a medidas de controle. Tem alguns treinamentos que, desde que seja realizado as medidas de controle, dá para fazer também, né? Mantendo um bom distanciamento, mantendo higienização. Então, são alguns pontos, eu não sei qual que é a opinião aí do pessoal que está assistindo, o que o pessoal acredita. É importante, a Ayrton chegando aí também, técnico em segurança do trabalho, a Natália. Gente, é importante, assim, nós estamos passando por um momento que não tem o dono da verdade. São pontos que nós estamos que nós estamos avaliando e cada um dá um parecer. O Luciano fez um comentário aqui em relação ao estado de calamidade não acabou, mas a medida provisória acabou. Então, eu não sei, Valdinei pode talvez falar um pouco melhor sobre isso. O que você acha disso, Valdinei? Então, o estado de calamidade pública ele foi decretado em março pelo presidente da República e o Congresso do estado de calamidade pública. Entretanto, como caducou a MP 927, ela deixa de produzir efeitos. Durante aquele período ali em que ela estava vigendo, que foi de 120 dias, ok. Mas, assim, interessante, William, o artigo 62 da Constituição Federal, que regula a tramitação das medidas provisórias, ele diz que os parlamentares, se rejeitassem uma medida provisória, ou se ela perdesse a eficácia, o que é o nosso caso da MP 927, eles deveriam editar um decreto legislativo que iria disciplinar os efeitos jurídicos gerados durante a sua vigência. Por que eu estou falando isso? Que aí todas essas dúvidas seriam saneadas por um decreto legislativo. Mas a prática, normalmente, eu não tenho ciência que o Congresso Nacional tenha editado algum decreto legislativo por qualquer matéria devido à medida provisória ter caducado, entendeu? Então, o nosso Congresso ele é relapso ao não editar esse decreto legislativo dizendo qual é o efeito jurídico produzido durante a vigência da MP. Porque a natureza desse ato normativo é força de lei durante o prazo de validade. Sim. Só que depois ela perdeu a validade. Aí o que a doutrina e a jurisprudência, né, nos ensina é que tudo que foi praticado, todos os atos que foram praticados durante a vigência dos 120 dias, são validados. Mesmo que os frutos não tenham sido colhidos dentro daqueles 120 dias. O que a gente não poderia aplicar nesse caso aí, 7 da MP, quando se trata da CIPA, né? Porque a MP caiu, ela caducou. O meu entendimento é que deve se aplicar imediatamente a legislação anterior de renovação das CIPAs. É interessante, tem alguns comentários, por exemplo, o Luciano perguntou assim, né? Eu já tenho que fazer a posse ou esperar acabar o estado de calamidade pública? Né? Ele deve seguir a legislação que vigia anterior à MP 927, ou seja, a posse. A posse. Uhum. Achei interessante o comentário aqui também. Gente, é legal, participem, comentem, tá? Assim, é legal esse bate-papo e a gente vai participando e a gente vai respondendo e vamos trocando informação aí. Eu achei bem legal. Tem o questionamento aqui, né, do Cat Félix, perdoe-me se eu não falei correto, tá? Ele falou assim, ó, no meu caso tem muitos funcionários em home office, né, e irão continuar neste caso. Devo fazer com a eleição, né? Como que eu devo fazer essa eleição? Como que vai ser executada? Essa pergunta dele, pelo que eu entendi. É uma dificuldade. Primeiro porque, assim, o home office, a medida provisória
o 936, que transformou em lei, ela fala que deve seguir os parâmetros da Constituição Federal e deveria estar no contrato funcionário, é o que o Valdinei falou sobre isso. Eu desconheço se tem alguma outra norma que fale sobre esse assunto. Eu, particularmente, não encontrei nada sobre esse assunto. Não sei se o Valdinei consegue falar um pouco mais, mas também, assim, o home office, ele ficou agora uma certa dificuldade, né? Ele ficou uma dificuldade. Eu posso tratar sobre o assunto um pouquinho mais adiante, acho que ele vai ser mais oportuno. Eu vou baixar um artigo para me tirar uma dúvida para responder melhor aqui ao colega. Perfeito, perfeito. Maravilha. O Ayrton falou assim, a nossa empresa estará iniciando o processo eleitoral da CIPA o mês que vem e estamos adotando as medidas de saúde quanto à pandemia. Distanciamento, uso de máscara. Assim, eu concordo com o Ayrton, né? Um ponto muito importante. Dá para fazer? Dá para fazer eleição. É importante que a NR5, ela fala o quê? Que os votantes têm que ser a maioria. A maioria é o quê? Mais que 50% dos votantes. O Ayrton está perguntando mais alguma coisa? Já dá uma olhada, Ayrton? Então, assim, a NR5 ela fala que se mais de 50% dos votantes participar, a eleição ela é efetiva. Então, não precisa 100% das pessoas participar. Participou mais que 50%, beleza. Tá? Isso é muito importante. O Ayrton fez mais um comentário aqui. E para aqueles que estão com o contrato suspenso, vamos falar sobre isso novamente, sim. Se o contrato foi suspenso dentro do tempo da medida provisória, ele tem o tempo da suspensão conforme foi suspenso dentro da medida provisória. Ou seja, se ele foi suspenso por 60 dias, começando dentro da medida provisória, vai ficar os 60 dias em caso suspenso. Tá, Ayrton? Vai seguir esse mesmo padrão. Tá? O Valdinei está me ouvindo aí, pode também comentar. Sobre a suspensão temporária do contrato de trabalho, William, essa matéria foi tema da medida provisória 936, que foi convertida em lei, na lei 14.020, né, de 6 de julho de 2020, e está lá no artigo 7º dessa lei 14.020. Se vocês quiserem conhecer, o pessoal que está nos assistindo, é interessante. E é possível ainda manter a suspensão do temporário do contrato de trabalho durante a vigência do estado de calamidade pública, né? Sim. Mas aí já não mais por força da MP 927, dentro de outra matéria, que é esse ato normativo, a 14.020, a lei 14.020. Que já é lei, né? Já não é mais uma MP. E ela tem a vigência, o prazo de suspensão temporária é de 60, máximo seria de 60 dias, e poderia ser fracionado em 2 períodos de 30 dias, dentro, né, da edição, da manutenção da situação de calamidade pública. Perfeito. Show de bola, muito bom. Muito bom. O Ayrton é legal participar do processo. O Ayrton está perguntando, na verdade, em relação poderão participar do processo. Cara, boa pergunta. Se ele está suspenso, ele está fora da empresa, né? Então, no meu ponto de vista, se ele está suspenso, se ele está fora da empresa, ele não vai vir na empresa só para votar. Então, se está suspenso, para mim, não participa do processo eleitoral. Rogério, não sei qual que é o teu ponto de vista aí. É importante, né? Se está suspenso, ele não teria condições de votar, de fato. Isso, legal. Show de bola, muito bom. Tem mais alguns pontos que a gente separou para conversar. Então, a gente falou do ASO, falou dos treinamentos, né? Os treinamentos seguem agora de acordo com as normas, né? Com as NRs, as normas regulamentadoras. Então, permanecem as normas regulamentadoras, né? E já tem muitas empresas que, assim, vêm adotando a realização dos treinamentos, porque devido à exposição, às vezes contratou novos funcionários e aí vem seguindo a realização desses treinamentos. A Natália perguntou aqui também, onde consigo alguma coisa por escrito formalmente, dizendo que a MP não existe mais, perdeu a eficácia. Se você entrar no site do Planalto, Natália,
você vai ver que ela caducou e ela está até, né, tracejada, não sei qual que é a nomenclatura. O Valdinei pode falar melhor aí, Valdinei, para a gente sobre isso? É rachurada, né? Ela vai estar Acho. toda rachurada. Mas só que no andamento lá no site também do Planalto, no site do Senado da República, que foi onde ela perdeu, né, onde deixaram caducar. Será que a gente consegue colocar algum link, William? Eu não uso com frequência o Instagram. Eu posso colocar aqui a medida provisória. Nossa, faz o seguinte, Valde, olha, a gente posta depois o link lá no nosso Instagram, né, ou o caminho, a gente posta o link lá e depois o pessoal acessa, a gente posta lá tanto a medida provisória 927, a gente posta também a lei 14.020, o que mais que tem aí? Tem a portaria 20 também, que é muito importante, o pessoal dá uma lida, que é em relação ao Covid-19, são medidas de proteção em relação ao Covid-19. Então, depois a gente deixa esse acesso lá no nosso Instagram. E acho interessante colocar também, né, a Lei 14.020, né, por conta que ela regula a suspensão temporária aí da permissão para suspender temporariamente os trabalhos, né? Sim. O Fábio falou assim, olha, aqui onde eu moro, a vigilância não autorizou as empresas a realizar treinamento presencial devido à MP e às questões de saúde. E agora? A vigilância ainda tem esse poder? Rapaz, é uma briga de cachorro grande esse negócio aí agora, hein? E agora? Então, se a vigilância notificou, está por escrito, a empresa teria as condições de estar indo junto à Justiça Trabalhista informando de qualquer natureza de autuação e tal. Eu poderia também protocolizar essa mesma notificação, poderia tirar cópia dessa notificação e apresentar de antemão, de forma preventiva, na representação do Ministério do Trabalho, para já deixar ciente os fiscais que, embora tenha exigibilidade da lei, existe uma determinação do órgão público municipal, e aí vai entrar numa celeuma bem grande, né? Porque o STF decidiu que vamos dizer assim, a legalidade para regular essas questões de abre e fecha do comércio com relação ao Covid é dos municípios e do Estado, e não da União. A medida provisória foi uma medida editada pelo governo federal, correto? E no caso aí a vigilância sanitária, ela é um órgão municipal que teria, segundo o entendimento do STF, né, a legalidade para os atos afetos à matéria. Então eu entendo que prevaleceria a proibição da vigilância sanitária do município, ou, se for a agência estadual, a agência estadual. Mas provavelmente aí é a municipal, pelo que eu entendi. Perfeito. Pelo que eu entendi, municipal também, né, Fábio? Aqui onde eu moro, ele não fala. Mas é para ser municipal, eu acredito que sim. Está perguntando se o decreto municipal tem poder de lei. Peraí, são institutos diferentes, né? Normalmente não. Um decreto, ele tem um caráter regulamentador de uma lei. Em hierarquia, existe uma pirâmide, chamada Pirâmide de Hans Kelsen. É um grande estudioso que ele faz a hierarquia das normas jurídicas, né? Lá no topo, nós temos a Constituição, abaixo do topo, nós temos as leis, sendo elas ordinárias ou complementares, e aí você vai descendo o topo. Para baixo das leis, a gente vem os decretos. Então, um decreto não tem força de lei. Um decreto só pode regulamentar uma lei. Ele não pode ir além do que a lei está dizendo. Ele só regula, ele especifica, ele coloca em maiores detalhes aquilo que a lei traz, às vezes de uma forma mais genérica, entendeu? De uma forma mais geral, mais ampla. Então o decreto ele não supera a determinação da lei, não. E se ele estiver regulando alguma coisa, alguma matéria fora daquela lei a qual ele está se referindo, também não tem validade. É uma medida que pode ser objeto de judicialização e nulidades. Perfeito, interessante. Aí
É interessante essa parte, porque às vezes a gente precisa de uma orientação de um advogado, não tem muito para onde correr. Tem um caso bem interessante, William, fora da nossa matéria aí de pandemia. Não, na matéria de pandemia, o desembargador, acho que foi no sul do Brasil, né? O desembargador que estava sem máscara. Aí aí o desembargador fala para o agente lá de fiscalização municipal, ele fala assim, o agente chega nele, aborda, fala, ó, o senhor está desobedecendo o decreto, não sei o quê, não sei o quê. Ele fala, decreto não é lei. O desembargador está correto. Decreto não é lei. Poxa, entendeu? Foi um momento. A forma, né? Não precisava ser daquela forma, mas infelizmente, né, a gente tem que concordar com ele. Aquele vai ser um tema bem interessante para o futuro. Ele tem uma reprovação social bem grande, mas a OAB de algum daqueles municípios em volta fez uma nota em favor do desembargador, dizendo que justamente esse ponto, aonde o fiscal do município se apegava era um decreto, e o desembargador informou a ele que decreto não é lei. Entendeu? Ele estava certo. Então isso vai ser um ponto de bastante discussão aí pelo, né, o alcance social que teve. Eu assisti esse evento aí. O chato foi a forma que aconteceu, né? A linguagem. Eu achei chato o fato dele que eu vou ligar com o secretário e tal, tem o telefone dele. Aí para mim a justificativa dele ali, sim, mas não achei adequado também. Show de bola. O Rafael chegou aqui também. Rafa, beleza? Seja bem-vindo aí, Rafa. Já estamos finalizando, Valdinei. Tem mais um ponto importante, né? Nós comentamos assim, bem superficial, que é em relação à parte que eu digo, em relação à quantidade de empresas que nós temos, né? Ela retorna, né? Exatamente. Os auditores do trabalho, eles deixarão de atuar de forma exclusivamente de maneira orientativa e agora passarão a atuar de maneira de fiscalização, com ímpeto de fiscalização mesmo, se necessário, autuar quem de direito e cobrando a legislação, a CLT, sem esses benefícios, essa relativização que foi dado com a NP 927. Perfeito. Show de bola. Valdinei, para o encerramento, você quer falar alguma coisa importante? Alguém teve alguma pergunta que a gente não respondeu? Se teve alguma pergunta, por favor, comentem aí, por gentileza, é importante. O Rafael chegando aqui também. Obrigado, Rafa. Obrigado. Rafael, parceiro nosso aqui também. Obrigado, Rafa. Seja bem-vindo aí. Galera chegando, Fabrício, Paola, legal. Valdinei, algum comentário? Opa, aqui, ó, voltando para o tema treinamentos. Empresas certificadas pela ISO e OSAS. O auditor poderá cobrar de nós os treinamentos, por exemplo, de reciclagem com data no dia seguinte útil. Os treinamentos, Roberto, nós temos 90 dias para regularizar, né? Então, assim, dentro da medida provisória 927, ela fala que após o término do estado de calamidade pública, não encerrou a calamidade pública. Isso aí, eu acredito que ainda vai dar uma certa discussão na parte jurídica, eu não sei até onde que vai isso aí, mas a medida provisória fala que após o término, nós temos mais 90 dias. Então, assim, da minha forma de pensar, após o encerramento dessa medida provisória, nós temos mais 90 dias. Não sei se o Valdinei concorda. Eu concordo com você que seria a medida de mais bom senso que o judiciário poderia acatar, porque eu não acho que fosse uma medida adequada e equilibrada. Venceu hoje, terminou a vigência no domingo. Na segunda, na terça, vai lá o auditor do trabalho e já autua a empresa, porque, entendeu? E também, como a medida provisória ela se referia ao prazo final
do estado de calamidade pública, nada mais natural do que os 90 dias após o término da vigência dessa norma. Eu acho que seria o mais justo, né? Não, mais sensato aí, talvez. O mais sensato. No direito, existe uma disciplina que é para a harmonização das normas, né? Que o magistrado, muitas vezes, ele tem um conflito de normas. Então, ele deve buscar uma harmonia. A harmonia, nesse caso, eu acho que é a aplicabilidade, substituindo o termo fim da vigência da calamidade por fim de vigência da MP 927. Perfeito, perfeito. Show de bola. Valdinei, temos 3 minutos para cair a nossa live, né? O Instagram ele só nos libera 1 hora para fazer live. Agradecimentos, quer fazer algum comentário final? Eu quero agradecer você, William, diretor da BioSeg, pelo convite para estar participando da live, agradecer a todos que participaram com a gente, dizer que foi um prazer mesmo estar falando com vocês, pedir desculpa por eventual nervosismo, que é a primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram. Eu já participei de live presencial, onde o entrevistador estava ao meu lado, então eu não tinha que manusear a câmera. Gente. Show de bola. A gente que agradece, Valdinei. Obrigado pela parceria com a nossa empresa. O Valdinei é um parceiro jurídico da BioSafe Consultoria, muito importante. Às vezes, né, a gente tem aqui uma novidade ou outra. Valdinei, ajuda nós, pelo amor de Deus. Dá um grito aí, ajuda nós, né? Então, é muito importante isso. Eu falo muito para o pessoal das empresas, consultem o seu advogado. William, e aí eu faço CIPA, não faço CIPA? Você é técnico de segurança, você, sei lá, é consultor, conversa com o teu advogado, vê com o advogado da empresa, porque no final é ele que vai responder por isso. Então, a minha sugestão é consulta o setor jurídico da tua empresa, muito importante. Tá? Essa live ela tem o objetivo de debater uns assuntos. Bom, obrigado mesmo. Juliana também aqui, Cláudio, Gomides, Fábio, obrigado, Fábio, participou bastante, muito obrigado. Beto, obrigado, Beto, pela tua presença, todo mundo aí em peso participando, tá? Muito obrigado aí todo mundo. Obrigado, Valdinei, pela tua presença, né? Conte sempre com a gente. E é isso, vamos nessa, né? A gente está passando aí por essa turbulência, todo mundo cuidar da saúde aí para que possa terminar todos bem, né?